Vou começar, então, me apresentando rapidamente. Eu sou professor na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Fiz a minha formação na Universidade Federal de Minas Gerais e venho trabalhando com temas ligados à teoria e filosofia da história, tanto no mestrado como no doutorado. Eu pesquisei a obra do filósofo francês Paul Ricoeur. E aqui na Faculdade de História, da UFG, eu atuo tanto no campo do ensino de História, né, nas disciplinas de graduação, como também na pós-graduação com Teoria da História. E o texto que eu encaminhei, né, e sobre o qual eu vou falar hoje, tem esse perfil, não é, de buscar conciliar discussões da teoria da história com um diálogo com o campo do ensino de história. Bom, o título do texto, né, que eu encaminhei para vocês é um capítulo de livro que eu publiquei recentemente, Desafios Ético-Políticos da Didática da História, Atualismo e Usos Públicos do Passado. Nessa aula, o meu principal objetivo vai ser compreender o atualismo como um dos principais desafios da didática da história atualmente. E a minha proposta é compreender esse desafio, principalmente a partir da sua dimensão ética e política. Então, aqui, eu claramente estou dialogando com as discussões que têm sido feitas sobre o giro ético-político. Mas antes de prosseguir, eu quero ressaltar que a concepção de didática da história com a qual eu trabalho, ela é muito próxima daquela definição dada pelo Jörn Husen. Ou seja, eu não vou compreender didática da história como um conjunto de métodos e técnicas de ensino, mas sim como um campo no qual o ensino de história está fundamentado na teoria da história, uma vez que se ocupa do estudo sobre a relação entre a história e a vida prática. Bom, então eu estruturei a aula de hoje em 4 momentos. Esses são os 4 pontos que eu pretendo abordar na aula de hoje. E o meu principal argumento vai ser que esses principais desafios da didática da história atualmente, o atualismo e os usos públicos do passado, tendem a encobrir a historicidade intrínseca à existência humana. Bom, então, uma das principais características da temporalidade atualista, como vocês sabem, é o enfraquecimento dos vínculos entre passado, presente e futuro. Mas o problema da relação entre a história e a vida prática teve um outro importante capítulo no século XIX. De acordo com o diagnóstico do Koselleck, que eu imagino que vocês conheçam, até o século XIX, a principal tarefa dos estudos históricos era extrair exemplos do passado. Não é? A partir do topos da história mestra da vida, a história era vista como uma ferramenta didática que podia trazer orientação para a ação no presente. No livro Futuro Passado, o Koselleck elencou alguns motivos, seja de ordem social, seja de ordem epistemológica, que teriam levado à dissolução ou mesmo à destruição desse topos da história mestra da vida, que resultou num afastamento entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa, e também na emergência do conceito moderno de história. Acontece que alguns autores vêm questionando a abrangência do diagnóstico do Koselleck. Então, em vez de falarmos em dissolução ou destruição do topos História Mestra da Vida, eu creio que o mais pertinente seria nós pensarmos em uma transformação
ou mesmo num redimensionamento da crença de que é possível aprender com a história. Um dos autores que defende esse argumento é o Christophe Bouton, que argumenta que quando nós atribuímos à história a função de contribuir para a formação humana, de contribuir para a capacidade de avaliação moral dos acontecimentos, quando nós buscamos justificar a utilidade da história, de algum modo nós estamos realizando uma ressignificação da ideia de que é possível aprender com a história, ainda que sem mobilizar a tópica da história mestra da vida. Ou seja, ao fim e ao cabo, permanece essa relação entre a história e a vida prática. Bom, o próximo, por favor. Dito isso, eu vou enfocar agora os desafios do atualismo, os desafios que o atualismo traz para essa ideia de que é possível aprender com a história. E eu queria retomar aqui o diagnóstico do Gumbrecht, que aponta para uma crise de relevância social da história. Imagino que vocês conheçam, né, essa discussão do Gumbrecht, tanto no texto Depois de Aprender com a História, como no texto Depois de Aprender com a História. Ele defende que, hoje em dia, ninguém mais confia no conhecimento histórico para se orientar em situações práticas. Resumidamente, seria isso, né? Viver em uma época depois de aprender com a história. E essa temporalidade, ela é descrita pelo Gumbrecht como o presente amplo, nessa época depois do aprendizado com a história, depois da crença de aprender com a história, e pelo Hartog, essa mesma época chamada de presentismo. Porém, eu concordo com o diagnóstico do Valdei e do Matheus que o conceito mais pertinente para compreendermos essa situação é o de atualismo. Porque, a partir do diálogo com a filosofia de Martin Heidegger, o conceito de atualismo nos permite pensar as diversas temporalizações do presente. No campo do ensino de história, o principal impacto do atualismo, ele não é difícil de ser percebido pelos professores. Ele se reflete em uma apatia, em um grande desinteresse dos estudantes pelas aulas de história, que, aos olhos desses estudantes, parecem estar não apenas desconectadas das demandas do presente, como também das expectativas de futuro. E uma coisa vai retroalimentando a outra, não é? Essa percepção de que a aula de história está desconectada das demandas do presente e expectativas do futuro leva a uma apatia que vai gerando aí um círculo vicioso. Bom, eu não vou aqui reconstituir todos os passos do argumento do Valdei e do Matheus sobre o atualismo, mas eu quero aqui me concentrar naqueles que eu considero alguns dos seus principais efeitos ético-políticos. O próximo slide, por favor. Então, eu sintetizei três elementos que me parecem ser dos mais significativos efeitos ético-políticos dessa temporalidade atualista. O primeiro deles é que esse diagnóstico que a gente encontra, por exemplo, nas análises do Hartog, né, de um fechamento do futuro e de um presente onipresente, ele promove uma subjetividade conformada com o status quo, ou seja, conformada com a configuração do capitalismo contemporâneo, como se não fosse possível imaginarmos outros modos de vida.
Então, isso tende a gerar um conformismo. Outro efeito ético-político dessa historicidade atualista é que, com o grande avanço da tecnologia digital e também com a dissociação e dispersão temporal promovida pelo atualismo, nós percebemos uma clara crise de autoridade dos especialistas, né, que se expressa em um divórcio entre o interesse social pelo passado e a legitimidade do conhecimento histórico, como se essas duas coisas fossem inversamente proporcionais. Né? Quando aumenta o interesse social pelo passado, esse interesse ele não é acompanhado de um aumento da legitimidade do conhecimento histórico disciplinar. Pelo contrário, né? Muitas das vezes o que nós percebemos é que esse interesse social pelo passado vai desaguar em outras formas, em outros usos do passado. E um terceiro efeito que eu destacaria é o curto prazismo, não é? O atualismo, na minha leitura, ele está próximo daquilo que Gould e Armitage chamam lá no Manifesto pela História de curto prazismo. Ou seja, essa dificuldade de conectarmos passado, presente e futuro, ela dificulta a elaboração de prognósticos e de projetos políticos de longa duração. Pensando nisso, gente, eu acredito que um dos principais méritos da categoria do atualismo, especialmente em relação ao diagnóstico do Hartog, né, do presentismo, então eu acho que esse conceito cunhado pelo Matheus e pelo Valdey, ele não apenas consegue assim, demonstrar uma certa fragilidade teórica, seja da leitura do presente amplo, seja da leitura do presentismo, mas também oferecer uma alternativa filosoficamente sólida. Faz a crítica e oferece uma alternativa viável, muito sólida filosoficamente. O conceito de atualismo procura mostrar, então, que a nossa relação com passados e futuros não diminuiu quantitativamente, mas foi transformada qualitativamente. Então, ou seja, o ponto aqui não é que nós tenhamos hoje mais presente e menos passados e futuros. A questão não é quantitativa. O que aconteceu foi uma mudança qualitativa no significado que nós atribuímos a passado, presente e futuro. Então, não se trata de uma mudança quantitativa, mas sim de uma transformação qualitativa. Bom, para dar conta, né, da ideia de atualismo, os autores, Valdey Araújo e Matheus Pereira, recorrem à metafísica de ser e tempo, de Martin Heidegger, que entende a temporalidade como sendo uma estrutura fundamental da existência humana. Ou seja, antes de qualquer coisa, nós somos ontologicamente seres históricos e temporais. Faz parte da nossa existência sempre realizar alguma articulação entre passado, presente e futuro, para orientarmos a nossa existência no mundo. Bom, e como vocês sabem, na perspectiva heideggeriana, é possível que essa temporalização da temporalidade aconteça de modo próprio ou impróprio. E aqui eu acho que é uma das contribuições notáveis, né, da filosofia do Heidegger para pensarmos essa discussão sobre temporalidade. Então, o ponto aqui não é que atualmente nós temos mais ou menos passado e futuro. A questão é a qualidade dessa conexão entre presente, passado e futuro. E aí o Heidegger usa essas categorias, né, que podem gerar um certo debate, né, não vou
não vou entrar por essa via, né? Se existe ou não uma hierarquização, não é, entre essa ideia do impróprio e do próprio. Existe um debate muito sofisticado sobre isso, mas não é o meu ponto aqui, tá? Bom, o que eu quero ressaltar é que, embora pareça estar presa no presente, a temporalização do atualismo não está desprovida de futuro e de passado, pois isso faria com que o tempo histórico deixasse de ser tempo humano. O que está em jogo, então, é uma mudança na natureza e no significado de passado, presente e futuro. Apesar de não alimentarem grandes projetos revolucionários em relação ao futuro, no seu cotidiano, as pessoas continuam alimentando alguma expectativa. Não é? E isso fica muito claro na leitura do livro do atualismo. Perguntas como o que eu vou fazer amanhã ou como eu vou me organizar para realizar o que é urgente, que apontam para um projeto de futuro. Essas perguntas não deixaram de ser colocadas. A diferença é que essa temporalização da temporalidade, na maior parte das vezes, acontece de modo impróprio, porque o futuro parece ser apenas uma extensão do presente. E o mundo parece se atualizar automaticamente. Parece não ser possível decidirmos e atuarmos sobre a realidade. Na temporalização inautêntica, a dispersão nas ocupações cotidianas acaba impedindo as pessoas de se colocarem as perguntas mais importantes para refletirem sobre o sentido da sua existência. As perguntas existenciais que poderiam levar a uma temporalização própria. O foco excessivo nas ocupações cotidianas do presente demonstra uma temporalização imprópria, que encobre, muitas das vezes, o fato de que o passado é constitutivo de quem nós somos e que o futuro condiciona a nossa existência. Resumindo, o atualismo é uma forma inautêntica de temporalização, mas não está destituída de futuro ou passado. É uma outra forma de se conectar com futuro e passado. E aí eu acho que uma das conclusões, né, uma das implicações desse argumento é que é possível, inclusive, que em uma temporalidade atualista aconteça uma ampliação das referências ao passado e ao futuro. Só que isso vai acontecer por uma outra lógica. Então, a questão não é que nós temos hoje menos passado e menos futuro. Pelo contrário, pode haver até mais, pode haver uma ampliação das referências ao futuro e ao passado. Só que isso vai acontecer na lógica do atualismo. Um bom exemplo disso, um bom exemplo desse aumento do interesse pelo passado, me parece ser a discussão sobre os usos públicos do passado. Que constitui para mim, né, um dos grandes desafios da didática da história. Como eu já disse antes, um dos efeitos do atualismo é a crise de autoridade do conhecimento especializado. Existem muitas definições sobre o conceito de usos públicos do passado, mas, a rigor, elas têm um denominador comum. Elas apontam para interpretações do passado que são desenvolvidas em parâmetros diferentes do conhecimento histórico disciplinar. Ainda que, é importante ressaltar, a própria historiografia e o próprio ensino de história não deixem de promover algum uso do passado. Então, é uma lógica distinta, o que não significa que o conhecimento histórico disciplinar não realize também algum tipo de uso público do passado.
De modo geral, os usos públicos do passado, eles remetem às interpretações, às mobilizações do passado, são realizadas pelos meios de comunicação de massa, pelas mídias sociais, a literatura, as artes, as instituições sociais, não é? Como escola, igreja, movimentos sociais, sindicatos. Ou seja, são mobilizações do passado que operam com uma lógica distinta da lógica disciplinar, são voltadas para o público amplo e orientadas por interesses políticos. O próximo slide, por favor. Bom, a partir disso, o que eu gostaria de argumentar é que essa discussão, né, a grande relevância da discussão sobre usos públicos do passado, nos indica que persiste socialmente um interesse, não só pelo passado, em se conectar com o passado, mas também, muitas das vezes, um anseio de que seja possível aprender algo com a história. Um bom exemplo disso, eu não cheguei a colocar esse caso no PowerPoint, mas abordei no texto que eu encaminhei para vocês. Um bom exemplo disso é a intervenção do filósofo alemão Jürgen Habermas na querela dos historiadores, que foi uma disputa na esfera pública em torno da representação do Holocausto. O Habermas critica aqueles que tentam, de alguma maneira, relativizar a gravidade do Holocausto. Ele diz que isso seria uma manipulação ideológica do passado, mas haveria também um uso público legítimo. E esse uso público legítimo do passado tem como finalidade, de alguma maneira, promover a consciência crítica da sociedade. Ou seja, o Habermas alimenta a esperança de que um uso responsável do passado poderia contribuir para a sociedade aprender com a história. E, de alguma maneira, aqui me parece que ele confirma o argumento do Christophe Bouton, de que o anseio de aprender com a história não se dissolveu, ele foi reconfigurado. E como é que o Habermas expressa isso? Na ideia de que nós temos o dever de lembrar da experiência do Holocausto para que nada parecido volte a acontecer. Essa ideia do dever de memória, ela pode ser lida também como uma transformação, como uma expectativa de que nós aprendemos algo com o processo histórico. Bom, essa discussão sobre os usos públicos do passado, ela nos coloca uma questão, né? O que torna os passados utilizáveis? A gente fala muito de usos públicos, né? Usos políticos do passado. Só que se a gente pensar a partir de uma perspectiva ontológica e existencial, o passado nos constitui. Ele não é algo simplesmente dado, pronto, que está disponível à nossa frente e que nós podemos manipular ao nosso bel prazer. Então, assim, pensando nessa perspectiva, nesse legado ontológico existencial, essa pergunta se impõe. O que torna os passados utilizáveis? Eu acredito que a resposta para essa pergunta remete à estrutura fundamental do ser humano como um ser histórico e lançado na temporalidade. Não é? Aquilo que o Heidegger chamava de historicidade do Dasein. Afinal, a historicidade ela é uma das condições de possibilidade, seja da historiografia, seja do conhecimento histórico escolar, ou mesmo dos usos públicos do passado.
antes mesmo de haver um movimento intencional no qual nós pensamos que estamos indo conscientemente para mobilizar um passado, existe uma dimensão de passividade aí, nós somos afetados pela temporalidade, nós somos marcados pelo passado, somos constituídos existencialmente pelo passado. E essa abordagem ontológica e existencial, que remete à tradição heideggeriana, ela, me parece, nos permite também questionar essa dicotomia, esse binarismo que nós encontramos muitas vezes em uma separação estanque entre passado histórico e passado prático, para usar aqui os termos do Hayden White. E para mostrar como que é problemática essa separação estanque, embora sejam tipos ideais que me parecem ser pertinentes, eu recorro aqui a um exemplo da história do ensino de história, não é? Como vocês sabem, a história se institucionalizou como disciplina escolar no século XIX. E ali ela era vista como uma forma de educação cívica, cuja principal finalidade era formar cidadãos que exaltassem a nação, que reconhecessem a legitimidade do Estado Nacional. E para viabilizar esse projeto político, os conteúdos históricos eram inseridos numa narrativa didática dos grandes heróis nacionais que protagonizavam os eventos fundadores da identidade nacional. Trocando em miúdos, passado histórico, o passado do livro didático, estava profundamente entranhado de passado prático. Ou seja, essa separação não pode acontecer de maneira estanque. Bom, na parte final da aula, eu gostaria de trabalhar e eu queria que ficasse claro que todas essas discussões estão conectadas, hein? A discussão sobre a relação entre história e vida prática, que a história mestra da vida coloca em primeiro plano, a discussão sobre o atualismo, sobre os usos públicos do passado, estão todas conectadas. E uma outra forma de olhar para esse problema, focando agora na função dos historiadores e dos professores de história, me parece ser entrando por essa via da curadoria. Então, na parte final da aula, eu quero dialogar com essa hipótese sugerida pelo Valdey, segundo a qual, no contexto do atualismo, e também da proeminência dos usos públicos do passado, a função social dos historiadores e dos professores de história pode ser pensada à luz do conceito de curadoria. Ou seja, eu acredito que atualmente a função social dos historiadores não é apenas serem difusores de conteúdos de história, mas envolve também a democratização das condições de produção da história e a curadoria de apresentações históricas. Essa discussão sobre curadoria, ela me parece estar afinada com o estado da arte das discussões no campo da educação, por exemplo. Pelo menos desde a segunda metade do século XX, diversos pensadores do campo da educação, como Paulo Freire, por exemplo, destacam que os alunos não são sujeitos passivos à espera de conhecimento e que os professores devem ser mediadores no processo de ensino-aprendizagem. Essa ideia de mediação, ela me parece estar muito próxima da ideia de curadoria. Essa ideia do professor mediador, ela pode ganhar profundidade quando aproximada da ideia do professor curador. Nesse contexto, definitivamente não cabe mais
a figura do professor de história como alguém que simplesmente transmite informações sobre o passado para alguém que não tem acesso a essas informações, que era a configuração, vamos dizer assim, tradicional do professor de história, né? O professor como transmissor de conteúdo. Se nós levarmos em consideração que uma das principais características da Web 2.0 é o apagamento das fronteiras entre autor e público, entre produtor e consumidor do conhecimento, o conceito de curadoria ganha relevância. Então, o avanço da tecnologia digital é fundamental aqui, para nós entendermos essa reconfiguração da função social dos historiadores e professores de história. No mundo digital, a curadoria ela aparece como um caminho promissor em busca de uma nova forma de organizar a avalanche de informações sobre o passado que está disponível eletronicamente. Alguns autores argumentam que com a difusão da Web 2.0 houve assim, uma verdadeira mudança de era. Nós passamos, né, nós transitamos da cultura da escassez de informação para uma cultura, para uma época do excesso de dados. E diante disso, a gente poderia colocar uma questão, que é a questão colocada pelo Rosenzweig nas suas reflexões sobre história digital. Nesse contexto de abundância de informações, nós estamos produzindo histórias melhores? O acesso ao passado ficou muito mais facilitado. A quantidade de informações sobre o passado aumentou exponencialmente. E a qualidade das histórias que estão sendo produzidas acompanhou? Bom, o excesso de opções, né? Esse excesso de opções proporcionado pela cultura digital faz parte do nosso cotidiano hoje, né? E pode nos levar ao cansaço mental de sempre ter que fazer escolhas, a um certo esgotamento em virtude do excesso de opções e mesmo a paralisia de não conseguir escolher o que é mais relevante. E aí o exemplo paradigmático é o ato que eu acredito que todos vocês aí já experimentaram de acessar uma plataforma de streaming, ficar rodando ali a plataforma, não conseguir escolher o que vai assistir e aí acaba delegando essa escolha para o algoritmo, para evitar o desgaste mental. Ou seja, é tanta escolha que a gente tem que fazer que isso produz um cansaço. O excesso de opções produz um cansaço mental. E aí a gente delega essa atitude eminentemente humana de tomar decisões, de deliberar, de discernir o relevante do menos relevante, a gente delega isso para um algoritmo. Diante disso, a pergunta central que a curadoria faz, a pergunta central que o curador faz, não é como nós podemos produzir mais conteúdos. A gente já está com um excesso de conteúdos. A pergunta, na verdade, é como nós podemos descobrir o que é mais relevante hoje? Bom, pensando aqui nos nossos propósitos, eu apresento essa definição de curadoria que eu adaptei de um autor chamado Michael Bhaskar. Em poucas palavras, a gente poderia definir a curadoria como a curadoria envolve o emprego de práticas de seleção e arranjo, além de práticas de refinamento, de explicação e apresentação com o objetivo de agregar valor
a informação. Ou seja, o curador é aquele que, a partir de certos critérios, ele seleciona o que é mais relevante do que é menos relevante, em primeiro lugar. Mas não só isso. Ele comenta essa escolha, ele refina essa escolha, ele justifica por que aquela informação escolhida é mais relevante do que outras. E ele, digamos assim, apresenta essa informação de uma outra forma, agregando valor, agregando senso crítico, agregando algo que o conhecimento histórico disciplinar pode proporcionar. O curador seria, então, um fabricante de conexões. Ele conecta ali os interesses sociais com determinadas informações, realizando a seleção e a filtragem de conteúdos, organizando essas informações que estão dispersas de maneira significativa, transformando dados em conhecimento, reunindo o que está disperso e produzindo um novo sentido. A ideia aqui é que o curador ele agrega valor. Ele não apenas faz uma escolha e apresenta, mas ele agrega valor. A questão, então, não é adicionar informações. Pelo contrário, às vezes, o que o curador faz é excluir informações para poder deixar em evidência aquilo que é mais valioso e mais relevante. Então, eu compreendo que fazer curadoria é um exercício hermenêutico de interpretar os dados e produzir sentido e relevância para a vida prática. Mas, ao fazer essa mediação cultural, não é? E aí eu aproximo a ideia de curadoria de uma discussão que é feita no campo da história intelectual, né, com a ideia dos mediadores culturais. Os curadores de história, assim como os mediadores culturais, eles fazem mais do que uma simples transmissão de conhecimento. É mais do que uma vulgarização ou uma simplificação. É uma forma de agregar valor, produzir mais significado. Antes de concluir, eu queria trazer alguns exemplos práticos, porque eu acabei apresentando uma definição bem teórica, né, do que é a curadoria de histórias, e que são práticas. Eu queria apresentar para vocês algumas práticas curatoriais que já vêm sendo realizadas aqui no nosso contexto brasileiro e mostram como que a curadoria de histórias é um caminho promissor para esse nosso momento atualista. Bom, a primeira iniciativa que eu gostaria de comentar com vocês é a produção de bibliografia comentada. Aí o exemplo que eu mencionei lá no site, que é um excelente exemplo também de curadoria de histórias, né? Um portal de história pública, o Café História, tem uma seção lá destinada a bibliografias comentadas. Ou seja, um especialista é convidado para elencar 5 ou 10 obras fundamentais para se entender determinado assunto, e ele tece ali comentários sobre aquela obra. Por que aquela obra é relevante? Quais são os limites daquela obra? Por que ela é clássica? Por que ela traz inovações? Essa é uma prática de curadoria de histórias. É feita uma seleção, um arranjo e agrega-se sentido, né? É produzido ali, é apresentado um comentário, uma síntese, uma leitura. Uma outra prática de curadoria de história tem a ver com performances artísticas que fazem usos do passado. E aí o exemplo que eu gostaria de mencionar é a aula show que a Miriam Hermeto tem apresentados. Ela tem várias, né? E que conta, inclusive, com a assessoria do Matheus Pereira no roteiro.
É um momento no qual as músicas relacionadas a um determinado tema, por exemplo, o ano de 68, elas são executadas. Então, ali, o passado não é apenas interpretado, não é? Mas existe ali uma busca de performar o passado. E é feita também uma discussão, existe toda uma lógica ali na narrativa desse show, na escolha das músicas, há espaço para comentários. Então, é um excelente exemplo também de curadoria histórica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, vale a pena. Uma outra atividade de curadoria de história é a produção de posts em blogs e redes sociais. Mas aí são postagens com pesquisa, são postagens que procuram dialogar com a historiografia de algum modo. O exemplo que eu mencionei é um blog que o Valdei alimentou durante uma experiência didática, não é, de uma eletiva sobre os anos 80, e os estudantes, me parece que era o trabalho final do curso, os estudantes, o trabalho final não era criar um artigo, não era escrever um paper, mais um paper, não, era produzir um post, né, com uma curadoria. Escolhia-se ali um tema, e aí havia uma pesquisa, não é, para saber quais imagens utilizar, quais mídias, não é? Então, podemos usar aqui do dispositivo da multimídia. Enfim, os exemplos poderiam ser outros também. Produção de podcasts com curadoria historiográfica. E o exemplo que eu mencionei foi o da HH Magazine, que tem veiculado podcasts de artigos que são publicados na história da historiografia. E um último exemplo, só a título ilustrativo, poderia falar de outras práticas também, é a edição de verbetes na Wikipédia. E aí o principal exemplo é esse projeto de extensão de história pública, que é capitaneado lá pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a participação da Flávia Varela, do Rodrigo Bonaldo, esse projeto muito relevante, que é o Mais Teoria da História na Wiki. Não sei se vocês já cruzaram com algum verbete que passou pela curadoria desse projeto. Ali a gente consegue perceber de maneira muito clara o que é agregar valor ao conhecimento que circula no mundo digital. Próximo slide, por favor. Para finalizar, eu gostaria então de ressaltar algumas premissas ético-políticas da prática de curadoria de histórias. E aqui eu estou novamente dialogando com o texto no qual o Valdei apresenta essa hipótese da curadoria como sendo um caminho promissor para a reconfiguração da função social dos historiadores. Em termos ético-políticos, as premissas básicas da prática de curadoria de história seriam a democratização e o acolhimento da diversidade. Então, vejam, fazer a curadoria de história não significa aceitar qualquer coisa. Não significa, assim, democratizar a história, não significa abrir para um vale-tudo. Não. Os curadores têm certas premissas ético-políticas, têm certos valores que orientam a sua prática. Por isso, eles não silenciam diante de relatos fundados no ódio, no preconceito ou na manipulação fraudulenta de dados sobre o passado. Então, a curadoria de histórias trabalha com pelo menos 3 valores incontornáveis. Poderíamos discutir aqui se existem outros, não é? Mas isso aí seria, vamos dizer assim,
um consenso básico do que não poderia faltar nas práticas de curadoria de história. O primeiro valor é um valor de ordem epistemológica. A pergunta pela verdade das histórias e o combate ao negacionismo, que é um dos outros desafios contemporâneos. Do ponto de vista político, a defesa da democracia. E do ponto de vista ético, a defesa da diversidade. Bom, nesse sentido, a dimensão crítica dessa prática de curadoria de história, me parece, pode nos fornecer critérios para nós enfrentarmos os usos abusivos do passado, que promovem negacionismo, autoritarismo e preconceito. Em resumo, a curadoria, ela não se preocupa apenas com a transmissão do conhecimento. O foco aqui é deslocado para o processo de produção do conhecimento. E nós percebemos também que isso nos permite amplificar a nossa capacidade de contar e ouvir histórias, com a expectativa de que essas histórias possam, de algum modo, enriquecer a nossa experiência. Nós possamos ter algum tipo de orientação. E volto aqui ao ponto inicial, não é? Aprendermos algo com a história. É isso, gente. Obrigado e fico à disposição de vocês para o debate.